Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 29º episódio. Quem está aqui já está há bastante tempo nessa jornada com a gente, nessa jornada de leitura guiada, no Lê com a Gente. Eu me chamo Lisiane Pesce, para quem não me conhece ainda e sente chegando de paraquedas nesse momento, saiba que nada é um acaso e que tu não estás chegando de paraquedas. É o exato momento. É o momento certo para que tu esteja aqui junto com a gente. E se tu gostar, a gente te convida também para que tu volte lá no início dessa jornada. Tem todos os episódios disponíveis para vocês aqui nesse canal. Aproveitando também para que tu já deixe o teu like, tu siga aqui então, né? Se cadastre aqui nesse canal do YouTube, no Instagram, nas nossas redes. Eu já me apresentei, eu sou Lisiane Pesce e tenho a minha amiga Débora nessa jornada comigo, conosco, né? Tudo Oi, bem, Débora? tudo bem? Vamos dando sequência aí agora, episódio 29º, né? Uhum. E seguimos. Seguimos. Muito felizes, faceiras. Bora lá. Nesse 29º episódio, nós estamos na página 207 para quem tem a obra e quer fazer as suas anotações, rabiscar, porque a gente gosta muito de rabiscar o livro. Mas vamos lá, então, diz assim: o processo meditativo para a mudança. Migrar do inconsciente para o consciente. Para resumir o processo meditativo, você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Perder a cabeça e criar uma nova mente. Podar as conexões sinápticas e nutrir novas. Desmemorizar emoções passadas e recondicionar o corpo para uma nova mente e novas emoções. Liberar o passado e criar um novo futuro. Gente, isso é quase como um download, né? Eu Sim. digo sim para esse download. Que todas as minhas células já atualizem aqui e saibam que isso fica disponível para cada um de vocês, né? Dentro dessa consciência de quem está aí acompanhando a jornada, com certeza já se sente também preparado para dar um próximo passo. Aqui Sim. na página 208, então vem um modelo biológico da mudança. Ele traz ali dois quadrinhos, né? O passado familiar e o novo futuro. Então, um ao lado do outro. No passado familiar, temos o desaprender. No novo futuro, reaprender. No primeiro, nós temos quebrar o hábito de ser você mesmo. No outro, reinventar um novo eu. No primeiro, podar conexões sinápticas. No segundo, fazer brotar novas conexões. No primeiro, não disparar e desconectar. No segundo, disparar e conectar. Parece óbvio, né? Mas é bom ouvir e internalizar isso. No passado, desmemorizar uma emoção ao corpo. Novo futuro, criar uma nova mente. Tem ali o As... recondicionar o corpo para a emoção também. Para então. Não disparar e desconectar, disparar e conectar. No primeiro, no passado, desmemorizar uma emoção ao corpo, recondicionar o corpo para a emoção. Ele ficou um pouquinho acima, daí eu me perdi. Isso. No primeiro, no passado, perder a cabeça. No segundo, criar uma nova mente. Primeiro, familiarizar-se com o antigo eu. No segundo, familiarizar-se com o novo eu. Desprogramar. No segundo, reprogramar. Viver no passado. No segundo, no novo futuro, criar um novo futuro. No primeiro, que é o passado, antiga energia. No futuro, nova energia. Por que é legal, né? Apesar de dizer, tá falando óbvio. Mas que o óbvio seja dito quantas vezes forem necessárias para que isso nos ajude e colabore
a cocriar, né? Tanto esse espaço, quando a gente deixa o passado, a gente está abrindo espaço para o novo. Então, por isso que trazer a consciência, por mais que pareça óbvio, é muito legal e fortalecedor. E vamos lembrar que nem todos nós estamos numa mesma etapa da jornada, né? Então, cada um assimila de uma forma. Sejamos generosos, né? Aí aqui na figura 8A fala, o modelo biológico da mudança envolve transformar o passado familiar em um novo futuro. Vamos examinar mais detalhadamente alguns elementos desse processo. Obviamente, para não deixar que algum pensamento ou sentimento que você não quer experimentar passe sem verificação, é preciso desenvolver habilidades poderosas de observação e foco. O que isso aqui te intui, assim, a tu ficar ligado naqueles pequenos mal-estar, assim, do dia a dia, sabe, quando tu tá tão conectado aos teus objetivos, a novos projetos, ao novo, já abrindo espaço, mas tem alguns desconfortos, não faça vista grossa para os desconfortos, olhe para eles de frente, porque eles podem estar te convidando a refinar ainda mais, né, aquilo que tu estás projetando para o novo habitar a tua vida. Nós, humanos, temos uma capacidade limitada de enfocar e absorver inputs, mas podemos ser muito melhores nisso do que normalmente somos em nosso estado mais inconsciente. Para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso ser sábio na seleção de um traço, inclinação ou característica, e enfocar a atenção nesse único aspecto do antigo eu que você quer mudar. Por exemplo, você poderia começar perguntando a si mesmo: quando sinto raiva, quais são os meus padrões de pensamento? O que digo para os outros e para mim? Olha que importante essa orientação. Como eu ajo? Que outras emoções brotam da minha raiva? Qual a sensação da raiva no meu corpo? Como posso ficar consciente do que desencadeia minha raiva e como posso mudar minha reação? Porque quando a gente faz essa busca mais minuciosa, isso às vezes nos remete a alguns choque-traumas, algumas questões ali que ficaram no passado mal resolvidas e que nós, para não sofrermos ou não, né, nos protegermos, a gente faz tipo vista grossa, bota para baixo do tapete e segue a vida que isso passa. Mas às vezes não passa, né? Então daqui a pouco está na hora da gente levantar esse tapete, Fica botar ele na guardadinho em janela. algum lugar, né? Fica guardadinho em algum lugar. Eu sublinhei essas perguntas ali no meu livro, né? É muito importante a gente ter essa consciência, né? Muito importante, né, Débora? A gente sabe bem isso e algumas pessoas têm, às vezes, a sensação de, ai, mas para que escarafunchar? Para que mexer? Isso já passou, isso faz parte do passado, não quero mais pensar. Mas é como se me venha a imagem de uma balança. É como se nós quiséssemos colocar na balança quais as coisas que hoje mais pesam para nós, né? É alavancar um novo futuro, um novo projeto, um novo relacionamento, uma nova forma de olhar para a vida, ou deixar essas coisas do passado embaixo desse tapete e deixa assim, né? Se me der uma dor na coluna, eu tomo remédio. Se me der depressão, eu tomo remédio. Se me der uma fibromialgia, eu tomo remédio. Então, é isso, são escolhas, né? As dores no corpo, a gente sabe que elas vêm à tona quando algo já está realmente muito impresso em nós, né? E vamos seguir. O processo de mudança exige primeiro desaprender e depois aprender. Esse último é uma função dos disparos e conexões no cérebro. O primeiro significa que os circuitos estão podados. Quando você para de pensar do mesmo modo, quando inibe seus hábitos e interrompe os vícios emocionais,
o antigo eu começa a ser neurologicamente podado. Isso não significa que vocês vão pegar uma chibata na mão e ficar se criticando, se diminuindo, né? O podar esses velhos hábitos não é através da crítica, né? Não é através dessa energia de te diminuir, mas é ao contrário, é o de se acolher. Claro que existem diversos processos, diversas formas e conduções para isso acontecer, e para isso também a gente convida vocês para visitarem de forma mais profunda os nossos canais, né? Tudo aquilo que a gente disponibiliza aí também como um acompanhamento para o que vem por trás aqui das telas, né? Por trás dessa leitura toda, e que pode ancorar aí para vocês uma grande transformação, que a gente pode contribuir também com vocês num outro momento. E aí fala o seguinte: então, quando você para de pensar do mesmo modo, quando inibe seus hábitos, interrompe os vícios emocionais, o antigo eu começa a ser neurologicamente podado. E se todas as conexões entre células nervosas constituem uma memória, quando esses circuitos são desmantelados, as memórias do antigo eu se vão com eles. Quando você pensa em sua vida anterior e em quem costumava ser, é como se fosse outra vida. Onde essas memórias estão armazenadas agora? Elas são doadas à alma como sabedoria. Quando os pensamentos e sentimentos que costumavam sinalizar o corpo são interrompidos por nossos esforços conscientes, a energia deliberada dessas emoções limitadas é lançada no campo. Aí você tem a energia para projetar e criar um novo destino. Quando utilizamos a meditação como meio de mudança, quando ficamos conscientes e atentos, familiarizados com e dispostos a fazer o que é necessário para erradicar um traço indesejado e cultivar um desejado, estamos fazendo o que os místicos fazem há séculos. Embora eu adote uma abordagem claramente biológica para a mudança, os místicos fazem a mesma coisa, apenas utilizam uma terminologia diferente para descrever o processo. O resultado final é o mesmo: romper o vício no corpo, no ambiente e no tempo. Só conseguimos mudar quando fazemos essa separação. Só quando pensamos maior que os três grandes, conseguimos viver. Que estranho que ficou. Só quando pensamos maior que os três grandes. Ah, tá. Só quando pensamos maior que os três grandes, conseguimos viver de forma verdadeiramente independente deles e restabelecer o domínio sobre como pensamentos e sentimentos no dia a dia. Como pensamos e sentimos no dia a dia. Nossa, eu tô que tô hoje, né? Mas, ó, sem crítica, larga a chibata. Durante muito tempo, rodamos programas inconscientes que nos controlavam. A meditação nos permite retomar o controle. Consciência é primordial. Reconhecer quando e como essas respostas programadas assumem o controle é essencial. Quando você migra do inconsciente para o consciente, começa a fechar a lacuna entre como você parece e quem você é. Interessante, né? As ondas, vou ler mais esse trechinho, tá, amiga? Depois eu te passo o bastão. As ondas do seu futuro. Eu escrevi do lado, eu fiz uma observação: conhecimento é o precursor da experiência. E é também o que nós estamos fazendo aqui, né? Como o conhecimento é, conforme vimos, o precursor da experiência, ter um entendimento básico do que acontece no cérebro durante a meditação será útil quando você começar a aprender e experimentar o processo meditativo, que virá em seguida na parte 3. Você provavelmente sabe que o cérebro é a natureza eletroquímica. Quando as células nervosas disparam,
trocam elementos carregados que então produzem campos eletromagnéticos. Como a atividade elétrica diversificada do cérebro pode ser medida, esses efeitos podem fornecer informações importantes sobre o que estamos pensando, sentindo, aprendendo, sonhando e criando, e como estamos processando informações. A tecnologia mais comum utilizada pelos cientistas para registrar a atividade elétrica cambiante do cérebro é o eletroencefalograma, EEG. As pesquisas descobriram uma ampla faixa de frequência de ondas cerebrais em humanos, desde os níveis muito baixos de atividade verificados no sono profundo, ondas delta, o estado crepuscular entre o sono profundo e o despertar, ondas teta, e o estado criativo, imaginativo, alfa. As frequências mais altas durante o pensamento consciente, as ondas beta, até as mais altas frequências registradas, onda gama, vistas em estados elevados de consciência. Para ajudá-lo a entender melhor sua jornada na meditação, vou dar uma visão geral de como cada um desses estados se relaciona com você. Quando souber o que são esses domínios, você ficará mais apto a saber quando está no estado de onda cerebral em que o ego tenta em vão mudar o ego. Deus sabe, eu estive lá. E quando está no estado da onda cerebral, que é o solo fértil da verdadeira mudança. E eu digo a vocês que essa dica aqui que ele está dando, tem até um curso no Theta Healing, que chama Você e o Criador, que a gente aprende a entender muito essas vozes dentro da nossa mente. É um curso que é mais avançado, não é um dos primeiros cursos do Theta Healing, e nos ensina, né, através, porque o Theta Healing, ele tem esse momento, né, uma filosofia de vida, e a gente aprende muito sobre a meditação, o entrar em Theta, por isso Theta Healing. E Você, o Criador, nos ensina a gente a mais ou menos categorizar todas essas vozes na nossa mente conforme a gente vai meditando, e que tem muita relação com a onda cerebral, né? Então, quando a gente atinge o Theta, a gente percebe as respostas, né, sobre as coisas num tom completamente diferente, né? Que é sem um tom de julgamento, sem um tom de ironia, sem peso algum, né? É bem o tom da fonte criadora do que é, de Deus, assim como cada um entender sobre essa energia muito elevada, né? A energia da criação. À medida que as crianças crescem, as frequências predominantes em seus cérebros progridem de delta para teta. E aí vocês vejam por que as crianças são tão esponjinhas, né? Porque em teta a gente faz reprogramação mental, né? Nós estamos nessa frequência mais elevada, então tudo que a gente traz de reprogramação, ela nos realinha esse novo. Então vocês imaginem que as crianças, né, aqui como ele está falando, por muito tempo estão nesse estado. Por isso que tudo que nós conversamos e tudo que nós oferecemos às crianças é de suma importância, né? Porque aí se fixam, né, os traumas, as crenças, e podem ver, nessa trajetória, vocês vão recordar muito da infância de vocês, porque lá muita coisa ficou registrada, né? Por mais que meu pai e minha mãe não quisessem dizer isso, foi o que eu senti, crença, né? Então é isso, as ondas, elas têm muita influência nesse sentido. Então, vai lá. À medida que as crianças crescem, as frequências predominantes em seus cérebros progridem de delta para teta, de A para alfa e depois beta. Nosso trabalho na meditação é ficar como uma criança, migrando de beta para alfa e teta. E para os peritos ou místicos, delta. Teta, para os peritos ou místicos, delta. Portanto, entender a progressão da mudança das ondas cerebrais durante o desenvolvimento humano
pode ajudar a desmistificar o progresso da meditação. Isso nós podemos fazer juntos, tá? A gente vai ver ainda como, porque lá no final do livro ele traz toda a orientação dessa meditação, que nós vamos ler aqui juntos, mas também nós podemos fazer em paralelo, né, esse programa mais avançado dessa condução e ensinar essas meditações para vocês, não só da forma que ele está explicando, peraí que eu vou fechar a porta aqui, não só da forma que ele está explicando, mas também... Levantou um ventinho aqui. Mas também como as formas que nós aprendemos, né? Por isso que vai ser fora aqui desse local, para que possa também ser de forma mais individualizada e ouvir vocês. Deu. Agora pode ir, amiga. Beleza. Ai, ai. Então, vamos lá. Desenvolvimento das ondas cerebrais em crianças, da mente subconsciente à consciente. Então, aqui ele vai começar a explicar as diferenças, né? Da delta, teta, alfa, gama. Vamos lá. Delta. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona essencialmente nos níveis de ondas cerebrais mais baixos, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Essa faixa de atividade eletromagnética é conhecida por ondas delta. Os adultos em sono profundo estão em delta. Isso explica por que um recém-nascido não consegue permanecer acordado por mais de alguns minutos de cada vez. E por que, mesmo com os olhos abertos, bebezinhos podem estar adormecidos. Quando bebês com 1 ano de idade estão acordados, ainda estão essencialmente em deltas, pois operam principalmente a partir do subconsciente. As informações do mundo exterior entram em seus cérebros com pouca edição, raciocínio crítico ou julgamento. O cérebro pensante, o neocórtex ou a mente consciente opera em níveis muito baixos nesse ponto. Teta. Dos 2 aos 5 ou 6 anos de idade, uma criança começa a demonstrar padrões EEG ligeiramente mais altos. Essas frequências de ondas teta medem de 4 a 8 ciclos por segundo. As crianças que operam em teta tendem a ficar em um estado similar ao transe e estão essencialmente conectadas ao seu mundo interior. Vivem no abstrato e no reino da imaginação e exibem poucas nuances de raciocínio crítico, racional. Assim sendo, as crianças nessa faixa etária provavelmente aceitarão o que lhes é contado. PS, Papai Noel existe. Nesse estágio, frases como as seguintes têm um impacto enorme. Meninos grandes não choram. Meninas devem ser vistas e não ouvidas. Sua irmã é mais inteligente que você. Se você ficar com frio, apanhará um resfriado. Afirmações desse tipo vão diretamente para a mente subconsciente, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são o terreno do subconsciente. Sugestão, sugestão. Então, só um anexo, era sobre isso que a Elisiane estava falando, né, do Theta Healing, é bem essa onda que é trabalhada, porque é considerado, né, na teoria do Theta Healing, que essas, por exemplo, essas frases que eles disse aqui, acabam se tornando as crenças que acabam regendo a vida do adulto, né, e daí, então, através de meditações, são trabalhadas e ressignificadas, né, essas crenças. Mas isso é uma conversa para um outro momento, né, né, amiga? Certo, então, alfa, ondas alfa. Entre os 5 e 8 anos de idade, as ondas cerebrais se alteram novamente, até uma frequência alfa, 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a se formar nesse ponto do desenvolvimento infantil. As crianças começam a interpretar e tirar conclusões sobre as leis da vida externa. Ao mesmo tempo, o mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. As crianças dessa faixa etária normalmente têm um pé em ambos os mundos. É por isso que fingem tão bem. Por exemplo, você pode pedir a uma criança para fingir que é um golfinho do mar, um floco de neve ao vento ou um super-herói chegando para um resgate. E horas depois, ela ainda está na pele do personagem.
Peça um adulto para fazer o mesmo e, bem, você já sabe a resposta. Ondas beta. Dos 8 aos 12 anos e daí em diante, a atividade cerebral aumenta até frequências ainda mais altas. Algo acima de 13 ciclos por segundo em crianças é a fronteira para as ondas beta. O estado beta sobe em graus variados, daí até a idade adulta, e representa o raciocínio analítico consciente. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e inconsciente geralmente se fecha. O estado beta é, na verdade, dividido em ondas beta de baixa, média e alta frequência. À medida que as crianças avançam para a adolescência, tendem a mudar de beta, de frequência baixa, para as frequências média e alta, como visto na maior parte dos adultos. Na sequência, ele mostra um gráfico sobre o desenvolvimento dessas ondas cerebrais, né? Então, a partir disso que ele falou, dos 0 aos 2 anos, dos 2 aos 6, dos 6 aos 12 e mais de 12 anos. E aí vai passando das ondas beta de alta frequência, ondas beta de média frequência, beta baixa, ondas alfa, teta e delta. Aqui ele explica a progressão do desenvolvimento das ondas cerebrais de delta na infância e a beta na idade adulta. Veja a diferença nas 3 faixas de beta. O estado beta de alta frequência pode ter o dobro da frequência do beta de média frequência. Estados de ondas cerebrais em adultos. Panorama geral. Beta. Enquanto lê esse capítulo, o mais provável é que você esteja no estado desperto cotidiano da atividade de ondas cerebrais, beta. Seu cérebro está processando dados sensoriais e tentando criar significado entre os seus mundos exterior e interior. Enquanto está absorto no material deste livro, você pode sentir o peso do seu corpo em seu assento. Pode ouvir música ao fundo, pode olhar em volta e através da janela. Todos esses dados estão sendo processados por seu neocórtex pensante. Alfa. Agora, digamos que você feche os olhos. 80% de nossas informações sensoriais derivam da visão. E tente examinar o seu interior. Como você reduziu grandemente a entrada de dados sensoriais do ambiente, menos informações estão entrando no seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais naturalmente desaceleram no estado alfa. Você relaxa. Fica menos preocupado com os elementos do seu mundo externo e o mundo interno começa a consumir sua atenção. Você tende a pensar e analisar menos. Em alfa, o cérebro está em um estado meditativo leve. Quando você praticar a meditação da parte 3, atingirá um estado alfa ainda mais profundo. No dia a dia, seu cérebro entra em alfa sem muito esforço de sua parte. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo em uma palestra, geralmente seu cérebro está operando em beta, baixo ou médio. Você está escutando a mensagem e analisando os conceitos apresentados. Quando ouviu o suficiente ou gostou de algo particularmente interessante que se aplica a você, naturalmente fez uma pausa e seu cérebro desliza para alfa. Você faz isso porque a informação está sendo consolidada em sua massa cinzenta. Enquanto você olha fixamente para o espaço, está cuidando de seus pensamentos e tornando-os mais reais do que o mundo externo. No momento em que isso ocorre, o seu lobo frontal está conectando essas informações à sua arquitetura cerebral. E, como mágica, você consegue lembrar o que acabou de aprender. Teta. Em adultos, as ondas teta emergem no estado crepuscular ou lúcido, durante o qual algumas pessoas se encontram semi-despertas e semi-adormecidas. A mente consciente está desperta, enquanto o corpo está de certa forma, está adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue acessar a mente subconsciente. Em Teta, somos mais programáveis porque não há nenhum véu entre as mentes conscientes e subconsciente. Delta. Para a maioria de nós, as ondas delta representam um sono profundo. Nesse domínio, há pouca atenção consciente e o corpo está se recuperando.
Como esse panorama geral demonstra, quando migramos para os estados de ondas cerebrais mais lentas, vamos mais fundo no mundo interior da mente subconsciente. O inverso também é válido. Ao migrarmos para os estados de ondas cerebrais mais altas, ficamos mais conscientes e atentos ao mundo externo. Com a prática repetida esses terrenos da mente começam a ficar familiares. A exemplo de qualquer outra coisa em que persiste, você se dará conta de como é cada padrão da onda cerebral. Saberá quando estiver analisando ou pensando exageradamente em beta, observará quando não estiver presente porque está oscilando das emoções do passado à tentativa de antecipar um futuro conhecido. Também perceberá quando estiver alfa ou teta, pois sentirá a coerência. Com o tempo, saberá quando está e quando não está. E aí ele traz um quadrinho, né, das ondas cerebrais e como que isso fica representado naqueles aparelhos, né, que fazem a leitura do cérebro. Então, aqueles risquinhos mais próximos e menores, ondas mais irregulares e lentas, ondas mais quase retas, né, e ondas bem lentas e de grande acesso, né. E que ele fala que é uma comparação dos diferentes padrões de ondas cerebrais nos adultos. Aí daí ele também termina aqui só citando as ondas gama. Lê só essa explicação aqui. As ondas cerebrais mais rápidas de todas, então as ondas gama são as ondas mais rápidas. As ondas gamas de 40 a 100 Hz são a frequência de onda cerebral mais rápida já documentada. As ondas gama são as mais compridas e têm menor amplitude comparadas dos outros 4 tipos de ondas cerebrais que discuti. Por isso, embora seus ciclos por segundo sejam similares a beta, de alta frequência, não há uma correlação exata entre elas. Apresentar grande quantidade de atividades gama coerente no cérebro de modo geral está ligado aos estados mentais elevados, como felicidade, compaixão e até consciência aumentada, o que geralmente acarreta melhor formação de memória. Este é um estado ampliado de consciência que as pessoas tendem a descrever como experiência transcendente ou de pico. Para os nossos propósitos, pense em gama como um efeito colateral de uma mudança na consciência. Então, só um pequeno resumo assim, ele faz essa análise, né, das ondas, porque dependendo da onda que você tiver, você vai assimilar de formas diferentes o que está acontecendo ao teu redor, né? Então ele está dando essa fala agora, mostrando tudo isso, porque daqui a pouco ele vai entrar nas meditações, e para a gente entender por que é ali que a gente trabalha o hábito de, né, de quebrar esse hábito de ser você mesmo, né? Uhum. E também isso torna não só coerente, né, explicativo e coerente, o porquê que o caminho dessa transformação a sugestão fica através da meditação, né? O porquê do meditar. Então, Exato, explicar essa relação das ondas cerebrais é fundamental. exato. E é isso, e quando a gente torna isso um hábito em nossas vidas, né, essa constância, por exemplo, né, eu e a Débora, a gente tem, em função não só do nosso trabalho, mas do que a gente escolheu, né, Débora, muito o hábito da meditação diária. Então, exercitar essa nossa musculatura e entender essas ondas, isso já se tornou algo bem natural na gente, né? O que às vezes a gente levava, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para conseguir mais ou menos sentir, hoje é só fazer, respirar assim e a gente já entende por quê, né? Porque é que nem na academia, né? Que nem qualquer outro exercício. A gente sintoniza de forma mais rápida com essas ondas que nos trazem esse espaço para novas consciências. É É. isso. E é interessante, né, trazer isso tudo, essa explicação, porque se você está aqui, né, ouvindo o livro que a gente está trazendo para vocês, provavelmente você já tem uma mente diferente, mas ainda tem pessoas que assimilam, né, a meditação
aquela calma, como é que eles dizem, que é tóxico, né? Que é, como é que é? Tem até memes, né, sobre isso, que o fato de você meditar, então você é zen o tempo todo. Então, isso aqui quebra e mostra, né, o porquê da importância da meditação. Então, não tem a ver com a roupa que você está usando, com a almofadinha que você está sentado, não, é o processo de você meditar que é importante, e aqui ele vai explicar cada vez mais o porquê, né, dessas ondas também. Perfeito, perfeito. Poderia contar tanta história aqui, A vontade mas é essas de entrar aqui histórias. horas. Mas a gente vai encerrar aqui esse episódio. Isso. E deixar essas histórias e, inclusive, orientações desses programas mais avançados que estão nascendo aí e que vai poder também acolher vocês, né? Porque a partir do que a gente fala, desperta muito esse desejo de querer fazer a troca, de querer também ser ouvido, de querer ser compreendido e orientado. Então é isso, é nesse intuito aí que o programa avançado ele vem. E vocês estão convidados a participar para se sentirem acolhidos, vistos, ouvidos, né, e direcionados aí com todo carinho também. E é isso, nos encontramos no próximo episódio, vai ser lindo, o 30º episódio. Nos encontramos daqui a pouquinho. Um grande beijo. Tchau, tchau, até o próximo. Até, tchau, tchau.